Bom, pessoal, bom dia. A gente vai fazer mais um treinamento hoje aí, trocar algumas ideias com o Samuel, nessa saga de 4 temas, né? Então a gente falou sobre angústia, Felicidade e angústia. felicidade e angústia. No treinamento anterior a gente falou sobre... Erotismo e lidando com pessoas. Boa. E a gente vai falar hoje sobre resolução de problemas de jornada, né? Do cliente, do herói, enfim, tá? Mais uma vez agradecer ao Samuel pelo tempo, disponibilidade, cara, assim... o máximo que vocês puderem de conhecimento, que é um cara muito fora da curva, é um professor de universidade que está com a gente, tem poucas oportunidades que a gente tem para trazer pessoas nesse calibre aqui, né? Sem dúvida é o cara mais foda que a gente trouxe até agora para poder conversar com a gente. Então, se puderem aproveitar, aproveitem, se puderem perguntar, perguntem, não tem muita pergunta certa e errada, né? Sempre... no tema de filosofia, igual eu falei na conversa passada, é tudo muito aberto, cara, nem para a própria filosofia, nem para quem estudou tem o certo e errado, né? Cada autor vai ter uma resposta para uma mesma coisa, sabe? Então não existe certo e errado mesmo, é só um pensamento que a gente pode dar princípio ali para alguma discussão. Então fiquem à vontade de falar o que vocês quiserem, tá? Vai ser super válido trazer a ideia de todos aí, tá bom? Então, para começar, eu vou passar algumas perguntas para você, Samuca. Boa. E aí você vai jogando para nós e a gente começa a discutir um pouquinho, pode ser? Pode. Boa. Perfeito. Então a gente vai falar sobre resolução de problemas de jornada. Focando em resolução, tá? Primeiramente, o que é um problema? Eu queria que você abordasse sobre acidente e incidente, que são duas coisas que são diferentes. Né? Perfeito. Olha que interessante. Se eu pudesse trazer uma palavra que justificasse o porquê da gente estar aqui, e que justificasse o porquê da gente estar aqui naquilo que a gente faz, seria tomada de decisão. Se fosse possível pegar o instante mais perfeito do presente, porque se você fizer uma análise sobre o tempo e tentar encontrar o momento presente, você vai encurtando 1 minuto, não dá para encurtar mais, 1 segundo, dá para encurtar mais, até você chegar à ideia impossível de um instante realmente presente. Você vai ver que não tem, porque está sempre sendo esmagado pelo passado e o futuro. Mas se fosse possível dizer sobre um instante do presente, nesse instante é onde ocorre sempre uma tomada de decisão. A tomada de decisão é escolhas que você faz. E notem, tem certas escolhas que você fez na sua vida numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, que a princípio parecia que não teria grandes consequências. E isso, a médio e a longo prazo, sai caríssimo na sua vida. Inclusive, depois você terá vários e vários dias ao longo da sua vida que ficará proposto, concentrado para resolver aquele problema que você falou sim, sem muita pretensão de coisas melhores ou piores, mas era um simples sim, e que gerou grandes consequências negativas. Então, se você parar para pensar, a tomada de decisão, que é um momento de escolha, talvez seja o grande desafio da humanidade para ser feliz ou ter sucesso. Então, por que você faz um encontro desse? Por que você tem aulas dessas? Por que você traz a filosofia? Por que você emancipa a ideia de pensar? Para melhorar a qualidade de tomada de decisão. Boa. Pessoas bem-sucedidas têm tomadas de decisões extremamente calibradas. E normalmente essas pessoas também podem ter, e normalmente acontece, fez certas escolhas que quando não quase arrebenta ou quase quebra. E a pessoa tem que recomeçar tudo de novo. Com aprendizado, mas com consequências. Só, complementando também, cara, eu não sei como que o nosso cérebro ele entende isso, tá? Mas eu imagino que tem uma hierarquia de decisões que você vai tomando. Não tem coisa no teu dia a dia ser mais importante ou menos. Então, tomar um café, uma água, um suco, uma água, sei lá. Mas tem coisas, por exemplo, que, cara, mudam muito a vida, sabe? E eu, pelo menos, tenho consciência dessa hierarquia, mas em determinado ponto da vida, assim, eu não tinha muita diferença, sabe? Então, decisão, toma e tudo bem. Maturidade, né? Mas, cara, tu vê que é muito comum, por exemplo, assim, as pessoas, talvez até que é mais jovem, né, talvez, tomar alguma decisão, cara. É como se fosse tomar um suco ou uma água. Tem um exemplo, vou mudar de emprego. Cara, eu tive experiência já, quando eu era jovem, que eu achei que era uma coisa simples. Se eu quiser eu volto pra cá. E, cara, não é. Tu muda de emprego, cara, tua vida vai pra um outro caminho completamente diferente.
Tu muda um relacionamento, vai para um outro lado. Cara, eu vou fazer tal faculdade, se você quiser depois eu volto e faço. Não, não é, cara. Tu vai para um outro caminho completamente diferente, né? Você acha que... Hoje eu percebo, tá, cara? Que o pessoal banaliza um pouquinho essa hierarquia de tomada de decisão, sabe? Uma faculdade, um relacionamento, um trabalho, toma uma decisão como se fosse alguma coisa banal do dia a dia. Você tem essa percepção também? Sim. Ou, hoje em dia ou não? Sim, tem umas reflexões da tal da liquidez, né? Da sociedade líquida, que ela é mais corrida, ela não é tão engessada. Tem o lado bom e o lado ruim. Por exemplo, antigamente as pessoas ficavam anos numa empresa, e isso era bom, porque essa pessoa é de confiança. Existem certas leituras que uma pessoa que fica muito tempo numa empresa, ela está acomodada. E aí existe uma outra perspectiva positiva, que uma pessoa que transita em várias empresas faz intercâmbio cultural mais forte, gerando mais capital de conhecimento intelectual sobre diversas áreas do conhecimento e agrega mais. Então vamos supor, você tem uma pessoa que passou pela Netflix, passou por grandes empresas nos últimos 3 anos. Imagina esse cara aqui com você 6 meses. Imagina o intercâmbio que ele não vai trazer para você. O que eu quero dizer? Tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado positivo e o lado negativo. A questão é fazer isso sem responsabilidade, de forma negligente, imperito ou imprudente. Então tem 3 palavras que é bem legal. Quando eu faço uma tomada de decisão, eu avalio o meu grau de negligência, eu estou sendo negligente. Quando eu faço uma tomada de decisão, eu estou sendo imprudente ou estou sendo imperito. Trazer essas 3 óticas ajuda na tomada de decisão, para não fazer a coisa pelo impulso, né? Mas, sobre a sua pergunta, o que é um problema, eu só poderia dizer o que é um problema a partir do momento que eu digo para vocês, que é óbvio, nós estamos no mundo tomando decisão o tempo todo, e elas podem ser positivas ou negativas. Tem escolhas que eu faço que gerará problemas negativos, porque tem problemas que são positivos, são bons, é para o crescimento. E uma vez eu tendo consciência, eu sei que é óbvio, mas uma vez que eu tenho consciência que o mundo é um celeiro de problemas e nós estamos o tempo todo lidando e resolvendo problemas, é necessário e importante falar sobre esse tema e trazer à luz da consciência. Porque se o mundo não fosse um problema, não existiria a vida humana. Não existiria. Por exemplo, não sei como é que chama. Hoje você simplesmente tem um cartão magnético ou até mesmo passa o celular e já reconhece e faz o pagamento. Antigamente, para você entrar num trem, você tinha aquele papelzinho. E aí depois, eu não sei o nome dessa profissão. Outro dia eu vi, eu não lembro. Depois que você estava dentro do vagão, o cara passava e dava aquele furinho. Com o avanço da tecnologia, para confirmar os pagamentos, não se usa mais aquele alicatinho lá que faz o furinho para dizer, olha, ele comprou, foi pago. Tem outras formas. Será que aquela profissão existe? Talvez não. Se esse cara não foi colocado em outra situação para resolver outro tipo de problema, ele deixa de existir. Então nós existimos porque o mundo demanda problemas o tempo todo. Aí eu te pergunto, o que é um problema? É algo a se resolver, para o bem ou para o mal. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, um dos vendedores estava lá no programa montando o mapa 3D dos móveis planejados. Ele está resolvendo um problema. Lógico, antigamente não tinha isso, fazia-se de outra forma, num papel, uma caneta e uma régua. Mas ali é um tipo de resolução de problema. Então, vocês entenderem que vocês são especialistas de resolução de problema, é uma grande sacada para vocês serem bem-sucedidos no que vocês fazem. Porque se você não resolver o problema, você tem um problema. Né? Basicamente é isso. Legal. Tá? Legal. A ideia de problema é estar no mundo e eu estou aqui para resolver. Senão você não é do ramo. Legal. Tá? E complementando também, tanto para a empresa quanto para a gente, para a pessoa física, né? Às vezes a gente fala, pô, vamos calibrar o negócio para poder funcionar, vamos calibrar a nossa vida para poder funcionar. Beleza, e funciona. Só que sempre tem alguma coisa externa que vem para poder atrapalhar e mudar um pouco e gerar um problema. Os acidentes e incidentes. Incidentes, boa, né? boa. É isso? É isso. E aí, pelo menos o que eu sempre busco, tá? Tem uma frase que eu escutei que é fantástica, assim, que, porra, tento levar, seja teu pior concorrente. Né? Então, por exemplo, antes de alguém fazer alguma coisa nova no mercado, faz você.
antes de alguém te atrapalhar, se atrapalha. Antes de alguém colocar um processo novo, pô, muda você, se incomoda, sabe? Então tudo que a gente for fazer, seja teu próprio inimigo, no bom sentido, que pelo menos está jogando contra você, né? Não tem nenhum um jogador externo, um play externo ali para poder te atrapalhar. Então a gente tem que ser sempre o nosso pior concorrente, tanto como PJ, né, nosso trabalho, quanto pessoa também, né? Naquele treinamento que eu dei sobre gestão de risco, eu não sei se vocês lembram, quando eu falo que dentro da perspectiva de gestão de risco, que é um tema que está dentro de resolução de problemas, ter a expertise, a inteligência de fazer uma análise de gestão de risco com todos aqueles elementos que eu já trouxe e vou trazer um pouquinho rápido. É subsídio, é musculatura, é oxigenação para lidar com resolução de problemas. Então, eu preciso saber sobre o tema de resolução de problemas? Sim, tá bom. Vamos para a parte racional, vamos para a parte científica, vamos para a parte prática. Vamos então falar de gestão de risco. E aí, não vou aprofundar, mas só para dar um toque nisso. O que seria ser o meu próprio inimigo? Como quando você pega a análise SWOT, eu tenho meus pontos fortes e fracos, que é aqui dentro, mas lá fora eu tenho ameaças e oportunidades. Fraqueza e força sempre é no presente. Eu sou eternamente no presente fraco até eu calibrar e me tornar forte. E me torno agora eternamente forte durante o período, forte naquilo que eu me calibrei. Mas o mundo, ele demanda, ele traz o tempo todo ameaças e oportunidades. E isso sempre estará no futuro. Ser o meu maior concorrente, o meu inimigo nesse sentido, é ter a capacidade de analisar de forma consciente, por exemplo, as ameaças que vêm a longo, a médio e a curto prazo. Quando você não é o seu inimigo, você está bobão no jogo da gestão de risco ou de resolução de problema, a ameaça ela vem, porque é do jogo da vida. E ela vem de forma inconsciente, você não tem consciência. E quanto mais tempo você leva para descobrir ela a longo prazo, mais ela vai se aproximando e quando você se dá conta, ela já entrou. E quando ela entra, ela vai bater no seu ponto forte ou fraco. É aumento de lucro ou perda, né, do seu lucro. Então, essa perspectiva intuitiva é dizer, você precisa aprender a reconhecer as suas ameaças que te atacam, que é normal da vida, torná-las não implícitas, mas explícitas. E quanto mais rápido eu percebo, mais eu consigo analisar se caso ela entrar, ela vai bater no meu ponto fraco ou forte. Se bate no fraco, eu trabalho, eu deixo forte. Quando ela vem, normalmente ela não passa, ou se passa, passa pouco. Porque eu estou forte para aquilo, eu estou preparado para aquilo. Então, a perspectiva de gestão de risco é uma análise fria e calculista para pessoas que querem ser bem-sucedidas e ter sucesso no que faz. Porque no final eu só quero ser feliz. Quando não, angústia. Então, por isso que os temas, né? Os temas vão sendo construídos. E só para fechar, o que é o acidente? O acidente é a árvore que caiu no telão. Não está no nosso controle. Veio um raio, bateu na árvore, quebrou e bateu no telão que o Guilherme colocou aqui como parte do marketing, que traz cliente. Não está no seu controle. Mas você pode pensar, caso esse telão quebre, eu tenho recurso para recuperá-lo no menor prazo de tempo possível, uma vez que ele me traz lucro? Você tem a retenção dele, né? Você tem a estratégia de retenção? Eu estou preparado para esse tipo de ameaça? Não estou. Aí tem aquele do ameaça, quando ela vem, né? Se eu aceito, se eu trato, se eu mitigo, se eu elimino. Aí tem várias questões na gestão de risco, a gente fala disso. E o incidente não é a árvore que cai. Ele está relacionado a problemas que o ser humano cria. Então esse está mais próximo do nosso controle, porque a gente pode dar treinamento, a gente pode educar, pode ensinar, pode preparar a pessoa. Então tem acidentes que não estão no nosso controle, de certa forma, e tem incidentes que estão no controle do ser humano. Então é importante também ter essa consciência das duas perspectivas. Perfeito. Fechou a ideia? Fantástico. O que é um objeto do problema e por que preciso saber dessas coisas? Olha que legal. Por exemplo, é um exemplo que eu sempre trago, né? Você tem um prédio, e aí eu vou contar uma historinha, tá? Teve um rapaz que ele era apaixonado pela sua companheira, viveram durante um período, coisa um pouco mais de um ano, e um dia, por algum motivo, ela se desencantou e foi embora. Mas ele ainda gostava muito dela. E aí, por conta disso, eu não consegui lidar
né, com essa ausência de erotismo que ele tinha com ela, trazendo tristeza, ou seja, gerando angústia, ele fica durante um período da vida dele bebendo, que era uma forma dele afogar suas mágoas. Então, todos os dias ele chegava em casa e quando ele guardava o carro no prédio, ele, por conta de um pouco da embriaguez, ele acabava batendo o carro em uma das colunas. Acho que eu já contei essa história para vocês, né? Mas vamos retomar ela. E aí, essa coluna, que é parte da estrutura que segura o prédio, começou a trincar. E a gente sabe que trincas em colunas de prédio derrubam prédios e matam pessoas. Então você precisa entender que você tem um problema sério, que no caso é incidente, porque o homem criou. Mas o que isso tem a ver com o objeto do problema? Não tem nada a ver ainda, tá? Mas eu estou dando um cenário para vocês entenderem que o objeto do problema está em tudo. Eu só preciso saber entender e ler a realidade. Então, o síndico do prédio liga para o engenheiro, que é um especialista em colunas, em estrutura, não liga para um advogado, não liga para um médico. Ele identifica o especialista na resolução daquele tipo de problema. Eles combinam numa segunda-feira às 8 horas da manhã. O engenheiro vai até o prédio, na rua. Tem vários prédios. O prédio com problema é o primeiro prédio da rua. Os outros 9 não é o problema. Primeira coisa, preciso identificar aonde está o problema que eu vou trabalhar. Isso é óbvio, mas nem sempre é óbvio. Então ele chega no prédio, ele identifica que está no lugar certo, aí ele liga para o síndico e o síndico fala assim, olha, eu tive uma intercorrência logo cedo, não vou poder te atender, mas já está avisado, pode entrar e resolve. Ele entra. Mas ele não sabe onde está a trinca. Então, o que acontece? A trinca é o objeto do problema do prédio. Mas o prédio num todo, apesar de ter um problema, não é todo o prédio problemático. Você tem a parte elétrica, a parte hidráulica, que não tem nenhum problema. Mas esse prédio tem um problema. O que eu quero dizer é o seguinte, saber identificar de forma específica onde se encontra a trinca é saber identificar aonde está o objeto do problema. E quando o engenheiro, depois de algumas caminhadas, para identificar aonde está a coluna, porque não são todas as colunas, ele identificou a coluna problemática, ou seja, a trinca, ou seja, ele identifica o objeto do problema. Então ele vai até o objeto, e nesse caso é um objeto negativo. Ele pega a sua técnica de solda aquela trinca, substituindo um objeto negativo por um outro objeto positivo. Então, a ausência da trinca pelo acrescento da solda neutraliza o objeto negativo, descaracterizando o problema. Nós somos especialistas em resolução de objetos do problema. Essa é a especificidade. Quando o cliente vem, às vezes é claro para ele e às vezes não é claro. É parte do seu papel identificar qual é o objeto do problema negativo e colocar foco e energia nele o mais rápido possível, que é a proposta de hoje. Isso está relacionado à tomada de decisão. Porque senão, voltando aos temas, angústia, comprometimento da relação erótica pode influenciar no lucro da empresa. Então é muito importante que vocês sejam especialistas em resolução de problema, porque é disso que se trata. Se nenhuma coluna no mundo trincasse, se nenhum móvel que você produz, que você vende, criasse nenhum tipo de problema, ou seja, se tudo que nós fizéssemos não gerasse nenhum tipo de problema, nós não teremos problemas para resolver. Não teria vida, porque a vida é um celeiro de problemas, seja acidente ou incidente. O objeto, então, é uma grande sacada. Se você não souber identificar ele, você está, como diz o outro, bobão no assunto, você não é do ramo. Pô, é isso. Legal. E, por exemplo, a gente identificou o objeto, legal. Mas e o cara que fica batendo na coluna? Qual que é a importância dele, por exemplo, nesse processo e como que a gente consegue também solucionar esse problema para poder prevenir aquele que bate na coluna e gere outra trinca, né? Olha que linda a pergunta. Então, quando você tem uma ameaça, você pode aceitá-la, não tem o que fazer. Vai ter que deixar esse cara bater aí até trincar e cair o prédio. Tem ameaça que você não tem o que fazer, você tem que aceitar. Porque ou você não tem recurso, ou sai muito mais caro criar um mecanismo de defesa do que o próprio prejuízo que vai entrar. Então, você analisa, esse tipo de ameaça, quanto me custa por mês? R$1.000. E para não ter mais, 10 mil.
você vai deixar esse problema bater na porta. Porque se eu quiser resolvê-lo, olha que loucura isso. Se eu quiser resolvê-lo, será pior no resultado final do lucro da empresa. Então tem ameaças. Pô, tô 14, 15 anos, você tá falando agora, trabalhando com móveis, né, cara? E tem coisas que nesses 14, 15 anos nunca mudaram, sabe? Então, tipo, o vendedor sempre vai ter o perfil do vendedor, né? O pós-venda do pós-venda, montagem, isso é meio óbvio. Mas, cara, tem coisa que o vendedor, o comercial, ele, nesses 15 anos, nunca mesmo treinando e tentando absorver, né, essa perda aí de habilidade, treinando, orientando, nunca vai resolver igual um ADM. Ou um ADM, por exemplo, nunca vai falar, sei lá, que reprovou uma ficha, uma negociação como um vendedor. Então, cada um muito... Especialista cara, específico. Né? tem o objeto que é o problema, mas aquele cara que bate na coluna não muda, ele sempre vai estar bebendo, sempre batendo na coluna, e tu tem que encontrar recurso para poder mitigar isso daí. Mas, pelo menos nesses anos todos, sempre tudo muito perfil muito parecido, sabe? E um complementa o outro. Então, assim, a gente às vezes, eu percebo isso aí de uma forma mais intuitiva, mas percebo, pô, talvez a galera, caralho, pô, o vendedor fez isso aqui. Fez, cara, vai continuar fazendo. por anos, é o perfil do vendedor. Aí, pô, o ADM falou isso aqui pro cliente. O ADM vai falar isso pro cliente, cara. O montador chegou assim no cliente. Vai mesmo que você vai mitigando, você vai treinando, você vai abafando. Mas é coisa que parece que não muda nunca, né, cara? É o perfil. Parece que é da cultura, ou do modelo mental. Né? Mas assim, só pra pegar esse ponto... Mas tu tenta calibrar, lógico. Isso. E aí tem um negócio. O ser humano, olha que interessante. Quando você tem um animal que nasce na natureza, quando ele cai de dentro da mãe, ele cai no mundo, né? De dentro da mãe, dependendo do animal, ele tem segundos para se levantar e já cair na rota de fuga. Quer dizer, ele não tem tempo para aprender, ser educado, ser explicado. Então ele meio que nasce pronto, porque a lei dos instintos já regra ali, né? Ele já nasce pronto, de certa forma. De certa forma. Ó, tem várias variáveis, mas eu quero dizer o seguinte. O ser humano é o único ser, pelo que eu já percebi, que ele literalmente ele nasce, não é 100%, ele nasce 101%, ele precisa de toda a atenção do mundo durante muito tempo para estar preparado para conduzir a outra geração que vai vir. Mas calma, alguns vão ficar minimamente prontos para viver uma vida de qualquer jeito, outros vão ficar violentamente muito preparados por várias questões, porque a família colocou esforço, nasceu com um cérebro bom para pensar, boa educação, boa estratégia, e esse cara ele vai depois tá num ponto que ele vai dominar ele mesmo, ele vai dominar o bairro dele, ele vai dominar os animais, ele vai dominar tudo. Quer dizer, o ser humano é um ser extremamente capacitado a transformar a realidade. E por que eu estou falando isso? Você como empresário, você não pode nunca abrir mão do eterno preparamento da sua equipe. Nós temos que estar o tempo todo desenvolvendo e estudando, porque o mundo é muito complexo para nós. Só que nós alteramos a realidade do mundo. Então, treinamento, bons livros, bate-papo, sempre tem que ter, porque não é óbvio. A gente sempre tem coisa para aprender. Por isso que o homem mais sábio da humanidade, chamado de Sócrates, quando disse, sei que nada sei, ele está dizendo... Ao contrário, eu sei bastante coisa. Fechou. Quando ele fala, sei que nada sei, tudo que eu sei não é o suficiente, estou aberto para aprender muito mais. Por isso que ele é o mais sábio, porque ele está dizendo assim, eu estou aberto para aprender. Então, esse momento aqui sempre tem que ter. Aí, para fechar essa conta, o ADM, ele tem que estar junto com o vendedor, no treinamento do vendedor, quando possível, para entender a ótica dele, porque ele está dentro da ótica do ADM, ele está defendendo a sua causa. Mas, às vezes, ela não é estratégica eroticamente com o cliente, que ele é duro, mas ele está pensando na matemática do negócio, não da relação de envolvimento. Então, sempre tem que ter treinamento. Não tem jeito, sempre tem que educar. A gente, desde o começo até o fim da vida. Faz sentido Perfeito. Isso? Boa. Legal. O que seria problemas das coisas materiais
e as coisas da alma. Cada ideia maluca, né? Olha só, o cliente veio. Vamos pegar exemplos bem bobo, tá? Uma das portas caiu. Ele foi abrir lá e caiu. Olha que interessante e óbvio isso. Quando a porta caiu, ela bateu aqui na cabeça da pessoa. Não machucou, mas deixou um pouquinho dolorido. É um problema. Porque quando ele compra confiando que a porta vai abrir e fechar e acabou. Eu não estou comprando porta quebrada para cair na cabeça. Não faz sentido. Mas as coisas acontecem. Seja por conta de um acidente ou por conta de um incidente. Não importa. Mas quando o cliente entra aqui, ele entra com dois problemas. Ele entra com o problema da porta e ele entra com o problema externo, que é o material, que é das coisas que acontecem na matéria, no mundo. Só que ao mesmo tempo ele chega com um problema dentro dele, que é a frustração, é a angústia. Então, notem o seguinte, quando o cliente chega, ele chega no mínimo com dois problemas. Das coisas da matéria e das coisas da alma. Da matéria é o armário que não funciona mais. E da alma é como ele se sente em relação a isso. Então, tem empresas que não têm a sensibilidade de perceber os dois problemas e não lidam com os dois. Quer dizer, demora para mandar o técnico para apertar a porta e demora para fazer uma retratação com o cliente. Ah, mas eu vou ficar sempre ali com o cliente? Porque senão ele vai no concorrente ou ele vai no Reclame Aqui. Simples assim. Lembre-se, às vezes eu falo isso, nós somos especialistas em seres humanos. O nosso ramo aqui não é de imóveis planejados, é sobre seres humanos. E ser humano tem angústia. E ele entra com dois problemas, das coisas da matéria e coisas da alma. Você como especialista em humano, você tem que entender que o cara está entrando com duas questões, você tem que tratar os dois. Resolveu a porta? Sim. Tá tudo bem com você? Como está a nossa relação? Então, tô aqui. Doe que doer, tô com você. Porque você confiou em mim. Mas eu confio também que você não vai perder a fé em mim. Simples assim. Esse cara vai te indicar. Esse cara vai voltar. Nós somos especialistas em humanos. Perfeito. Boa. Lidar com problemas é um diferencial competitivo? Se sim, por que porque ele é competitivo e qual a relação com a angústia? Percebe a obviedade? Lidar com o problema é um diferencial competitivo. Empresas que demoram muito tempo para resolver, perde cliente, mas é óbvio. E detalhe, gente, detalhe, eu já fui corretor muitos anos atrás. Tem cliente que ele liga para você, ele vem amorosamente, de forma muito carinhosa, muito educada, ele vem assim, ele senta aqui na pontinha do seu joelho, te dá um abraço assim, um beijinho e fala, estou alugando, estou comprando o seu imóvel, e dá tudo certinho, rápido. Tem cliente que, meu Deus do céu, você tem que correr uma maratona com o cara, não é isso? Tem coisa que vai fluido, tem coisa que não vai. Na maior parte das vezes, você está lidando com vários micro problemas. Se você não estiver preparado, você não vai levar isso até o final. Então, ter a capacidade, a competência, a habilidade de lidar com resolução de problemas é necessariamente um diferencial competitivo sem nenhuma dúvida. Porque vocês estão resolvendo o problema o tempo todo. É 24 horas. É que às vezes a gente pensa que o problema é, ai, meu vizinho tá me chamando aqui porque tá entrando a goteira do banheiro dele, não sei o que lá. Tá... Não, não é isso. É mais do que isso. É problema o tempo todo. O tempo todo. Nós somos grandes especialistas em resolução de problema. É um diferencial competitivo? Sim. É só você parar de resolver, você vai ver onde está o lucro. Ele vai embora. Respondeu? Perfeito. Sei lá, pega no próprio pós-venda, assim, ó. Eu sou muito mais comercial do que de pós-venda, assim, né? Minha formação, assim. Aí também o pessoal do comércio, eu fico vendo o pessoal do pós-venda, assim, logística, pessoal de obra, cara. A correria que é, o que eles enfrentam todo dia, cara, é uma habilidade gigantesca que tem que ter pra fazer isso aí, cara. Porque eu tenho certeza, tanto aí eu falo até de mim, cara. Se eu pegar, por exemplo, pra poder fazer o trabalho da Bárbara aí, né, ou do Mohamed, lidar com o cliente na parte logística, na parte de obra, cara, é muito difícil ter essa habilidade, cara. É muito difícil ter essa habilidade. Principalmente essa área, né?
É uma expectativa muito alta, né, que o cliente tem também. Mas legal, cara, boa. Faço uma reflexão coligando resolução de problema, angústia e felicidade como meio de processo e lucro na minha empresa. Como a relação de antecipar o que pode vir a ser um problema? No final a gente está dando volta no ciclo aqui, né? Então, essa pergunta é meio que a própria resposta. Então, a sua capacidade de tomada de decisão está relacionado à resolução de problema o tempo todo. Resolver problema trará ou resgatará a dignidade, ou seja, a felicidade da outra pessoa que está contando com você em relação a isso. Quando não, angústia. Quando você tem um cliente que entra com um problema, a estrutura da felicidade, a estrutura do erotismo e a capacidade de lidar com pessoas começa a deteriorar, gerando entropia. O que é entropia? Está agitando, resolve rápido. E cada dia que passa, mais esquenta a água vai fervendo. Então, eu acabo me tornando repetitivo, mas é para deixar claro. Se vocês não se especializarem e terem consciência plena de que vocês são especialistas em seres humanos e o que é material é a resolução de problemas, você vai ter insucesso, vai ter perda de lucro, você vai ter prejuízo, perda de relação erótica, manifestação de angústia. Você não é do ramo. Nós somos do ramo de resolução de problema. Boa, perfeito. Passando agora essa resolução para a jornada, tá? O que é essa jornada da vida e qual que é o sentido ou propósito dela? Olha que legal. Tem um pesquisador chamado Joseph Campbell. Ele escreveu um monomito, que é a jornada do herói. E essa pesquisa acadêmica que ele fez, ele descobriu várias coisas legais. E é bem legal mesmo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, grandes filmes como Harry Potter, Jogos Vorazes, usam essa técnica da jornada do herói, tá? Resumindo, o resumo do resumo da jornada do herói. A pessoa humana se encontra em uma vida comum, depois ela vai para uma jornada, que são os desafios, de início e fim, e depois ela volta para a vida comum. Tá? Esse é o cenário. São 3 atos. Tá? Mas falando um pouquinho de como que ele entendeu isso. Hoje você tem intercâmbio, você tem internet, você tem acesso a livros. Você tem acesso a outros continentes. Você consegue conhecer qualquer cultura hoje só de abrir o Instagram. Há muitos e muitos anos atrás, muitos continentes, muitos seres humanos de outros continentes não se conheciam. Porque o navio, o barco, não chegava até o outro lado. Porém, ele percebeu que a forma que essas pessoas contavam as histórias nos continentes tinham a mesma estrutura psicológica. Mas você fala assim, alguém teve que desenvolver primeiramente esse modelo para ser replicado em outra cultura, ainda que se conte a história de outra forma. Mas esses continentes não tinham intercâmbio, as histórias eram diferentes, mas a estrutura era a mesma. Então isso, se vocês pararem para pensar, é muito interessante. Mas na verdade, na minha leitura, a jornada do herói, isso que é comum, mesmo não tendo intercâmbio, não é próprio da forma de contar a história. É próprio da história da vida de cada ser humano na Terra. Por isso que esses seres humanos manifestavam esse modelo mental igual, idêntico. Aí eu te pergunto, tem momentos da sua vida que a sua vida tá chata, tá parada, que é o mais do mesmo. E o Gui, na hora que chegou, mais um dia, né? Ontem foi um dia, eu tava brincando, né, com o vendedor. Hoje é mais um dia, né? É mais um dia. Amanhã é outro dia. Pode ser que o Gui esteja brincando dizendo, hoje é mais um dia da vida comum? Pode ser. Mas vamos entrar na cadência. Entra na cadência. Vamos lá. Vocês pegaram a ideia? Essa é a ideia, tá? Aí depois no final eu vou mostrar pra vocês por que eu trouxe a ideia da jornada. Tá? Boa. Primeiro ponto, o que é o mundo comum e na sequência a chamada aventura. Então, a vida comum. A vida comum é essa. É aquela que se repete. O enfadonho, o chato. Aquilo que já foi superado, já é. Provavelmente deve ter 1 ou 2 pessoas aqui ou mais que disse, nossa, seria muito legal se eu conquistasse uma oportunidade de trabalhar com aquela equipe. Pô, você estava na vida comum.
Quando você vai para a entrevista e começa a trabalhar, você está na aventura. Você está num novo desafio. Então a pergunta faz a pergunta para você, em que momento você está da sua vida? É da vida comum? Se for, não tem problema. Mas eu quero que você só tenha um pouco de consciência de perceber em que momento eu estou da minha vida hoje. Tá? Aí a gente vai desmembrar isso aqui. Então, vida comum é isso. É aquela que está se repetindo. Tá? Sem muita adrenalina, sem muita emoção. Perfeito. Aí tem a chamada aventura e a recusa ao chamado, dentro dessa tríade, desse contexto. Por exemplo, eu estava falando um pouquinho, né? O Gui sempre trabalhou aqui? Não. Mas alguém o chamou. Veio para uma entrevista. Então ele tem um chamado. Quantos chamados a gente não tem ao longo do dia ou da vida? E você fala, não. Pela minha experiência, pela minha vontade, por vários fatores, não quero. Então você pode ter um chamado e você pode recusá-lo. A pergunta é a seguinte, você está antenado sobre os chamados? E outra coisa, você está se preparando para os chamados que vai vir na sua vida? Nós somos seres que tem que estar sempre se preparando, sempre estudando. O que? Fazer faculdade? Ler um livro? Não sei. Mas a gente tem que estar buscando conhecimento. E o Guilherme faz muito isso. Por isso que ele se destaca. Por isso que ele entrou aqui como um colaborador e hoje ele é parte da empresa. Você parte dessa empresa é sua hoje. Porque o dono viu que era um grande capital e não queria perder, porque ele ia voar. Aí ele teve um outro chamado, né? Você nem contava com isso. Não é isso? Não aconteceu isso? É verdade. Né? Que é o jogo da vida, né? Qual que é o outro? Aí tem a parte de recusa, né? Na outra parte a gente vai falar de encontro com o mentor, testes, aliados, inimigos e provação. Você vê, você pode recusar, né? Mas, eu estou criando um cenário aqui, mas pode ser que após a ligação ele ficaria alguns tempo ali pensando se ia ou não ia por conta de outras frustrações do passado, será que eu vou me sujeitar a isso de novo? E a mãe, sei lá, a mãe vem, filho, tá tudo bem? Um exemplo, pode ser a esposa, um amigo. Não, vai lá. Dessa vez vai ser diferente. Você tem um ato de fé também. É legal isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de fé e esperança. Então, nós não fazemos nada sozinho no mundo. Ninguém está sozinho. Por isso que é bom ter a capacidade de lidar com pessoas, desenvolver relações eróticas saudáveis, porque essas pessoas são seus aliados. São pessoas que lançam luz naquilo que a gente não enxerga num determinado momento. E aí, nos casos, eu estou inventando aqui, e aí a mãe do Gui fala, não, vai lá. Ela foi uma pessoa importante, vai, acredita, desenvolva. Então é importante a gente ter essas relações, desenvolver isso nas pessoas. Oferecer, assim também como depois, para receber. Né? Qual outro passo que você falou? A gente falou de teste, aliado, inimigo, aprovação. Então, aí o Guilherme vem e vai para a entrevista. E por algum motivo ele é aceito. Mas quando ele cai aqui dentro, ele cai um monte de problemas. E vários problemas ele calibrou, ele ajustou, ele melhorou, performou. E aí é o momento dos grandes desafios. Perfeito. A gente fala sobre recompensa. E aí vem as recompensas, né? Uma equipe calibrada, o faturamento da empresa, novos ganhos, novas possibilidades, recursos que entrou e pôde abrir e conseguiu, né? Pôde abrir novas portas de outros tipos de contato. Então, a ideia é o seguinte, se permitam, falando para vocês, estou falando para mim, se permitam a novas aventuras, se permitam a novos desafios, porque a vida exige isso, a vida pede isso. Você passar uma vida inteira sem ter feito nada, vida pífia, né? Vida chata, a gente tem que se encarar com os desafios. Então isso é parte da vida, né? Tem momentos que você tem que se resguardar, mas tem momentos que você tem que se projetar, se lançar. Toda vez que eu venho aqui, ele está sempre se lançando. Né? Uma sede, uma vontade de viver, de crescer. Não é nem por conta do dinheiro, é consequência. Mas é de se emancipar, de se expandir, né? Perfeito. Então é parte da jornada. Aproveitando essa parte, assim, a internet acho que ajuda bastante coisa, mas atrapalha de outras formas, né, cara? A gente às vezes fica vendo muito, sei lá, conteúdo ideal, né, da vida de uma pessoa ideal, né, cara? E a gente acaba, acho que, deixando um pouco genética a vida de todo mundo. Então todo mundo teria que ter aquela porra daquela vida, sabe? Igual esses dias eu vi o cara, passava casca de banana na cara, acordava 3h53 da manhã, tinha que ser certinho, 3h53, e banho de gelo, essas porra assim, né? Sei. E aí, você tem que ser rico, você tem que viajar o mundo, você tem. E acho que todo mundo que eu vou conversando, às vezes, cara, fica com uma vida um pouco mais genérica, sabe? Perde um pouco de individualidade, né?
Tu acha que a internet, rede social traz isso, de fato, né? E deixa todo mundo meio, cara, buscando uma mesma coisa, mas nem aquilo que a pessoa quer buscar. Porque, cara, eu já vi muita gente bem sucedida no sentido de, cara, tem um amigo meu que mora no mato, pô, trabalha de casa, professor, inclusive. E, cara, ele curte pra caralho. E ele, a maioria das coisas que ele come, ele planta ali, sabe? É vegetariano, é todo hippie, assim. Mas o cara é feliz pra caralho, velho. Eu tava lendo um livro. Muito, muito. E tem gente que, pô, tem uma amiga minha também falou, pô, eu falo, meu, vai pra cima, tal, não sei o que, ela tem muita consciência disso daí. Eu falei, mano, não quero. Ai, pô, mas você é boa, quer pegar uma promoção? Eu não quero, velho. Eu quero trabalhar, eu quero acabar meu horário, meu expediente e ir pra minha casa. Eu quero, tipo, ir sair, eu quero ir pra minha academia, fazer meu pilates. Eu não quero essa porra dessa vida. Simples assim. Mas são poucas pessoas que têm essa consciência, sabe? Todo mundo quer meio que ver a mesma vida, né? E dá pra pegar inspiração, o Samuel é professor, dá pra pegar inspiração e extrair pra tua vida, sei lá, como empresário. Ou como dona de casa também dá, né? Sim. Mas o pessoal, não, se o cara que eu admiro é professor, tem que ser professor, sabe? Se o cara que eu admiro é empresário, tem que ser empresário. Não tem isso? Tem. Quase que eu te cortei. Eu tava lendo um livro sobre as mentes bilionárias, os homens bilionários, né? E aí o escritor fez uma análise da vida dessas pessoas que se tornaram bilionárias, ou seja, bem-sucedidas. Quando ele vai na estrutura do estilo de vida de cada um desses bilionários, não é igual. Não é igual. Tem vários fatores que fazem o cara se tornar bilionário, ou com uma arquitetura de poder grande. Mas, na essência, não é a mesma coisa. Agora, tem alguns valores que se replicam, né? A ambição, a perseverança, o trabalho, a dedicação e tal. Só que assim, olha que engraçado. Eu já falei aqui outro dia. Não existe fórmula para a vida. Eu só quero ser feliz. Agora, tem gente que ele abre mão de tudo. E ele trabalha 12, 14, 16 horas. E o cara já é bilionário. Não é nem questão do dinheiro, mas o cara é aficionado. Mas ele encontra sentido naquilo. A grande questão é o seguinte, qual é a moda que você inventou, ou aonde você encontra sentido e o quanto aquilo te traz de felicidade, que também pode virar o jogo depois. Eu falo, eu não quero mais isso. Então, na verdade, não tem fórmula. Agora, a internet, ela é uma vitrine de opções, de bandeja, que você se alimenta ou não. O problema é quando você não consegue calibrar isso aquilo pra você, né? Eu falo que eu já passei por isso aí, cara. Hoje eu tô, assim, tô mais, posso falar, com mais personalidade, talvez, sabe? Do meu jeito, da minha rotina. Mas já ficava, acordar às 4h30 da manhã, fiquei acordando às 4h30 da manhã, tem que ler a porra do livro, ler o livro, tem que estudar. Cara, não necessariamente, sabe? Tem que ter teu ritmo, tua vida. E cada momento pede uma coisa, né, cara? Enfim. Esses coach que faz isso, você bem aqui, bem canalha, tá? Ele tá ali num momento que ele tem um grande número de pessoas que no final vai consumir o seu produto e ele vai faturar. Às 4h35, todos os dias eu tenho uma live. Para muitas pessoas vai encaixar. Mas será que se você tem que fazer isso para você ser bem sucedido? Eu não sei, mas para ele, no modelo mental e no modelo de negócio dele, se ele tiver 1.000, 5.000, 10.000 pessoas que façam isso para ele, vai dar certo para ele, porque no final você vai comprar o curso. Então, você tem que inventar sua moda. Você tem que fazer o que é bom para você. Entende? Quer dizer, eu tenho que passar banana na cara, né? A casa da banana e acordar às 4h35. Se essa fosse a fórmula de sucesso, era todo mundo fazer. Não tem garantia, não é isso que vai implicar. A coisa é muito mais complexa. Nós temos um monte de recalques do Freud, um monte de neuroses. Nós temos fuga. Tem gente que tem neurose que é fuga que destrói, e tem gente que tem neurose que é a pulsão para o cara ser um cara canibal, louco, transtornado. Onde ele põe a mão, a coisa dá certo. Por quê? Ele é aficionado. Mas talvez seja por conta de uma neurose. E se ele fizer terapia e quebrar essa neurose, será que esse cara vai produzir do mesmo jeito? Então, é muito louco. E os caras, por exemplo, assim,
Às vezes, ao invés de trabalhar de fato no dia a dia, os caras se gravam trabalhando. Mas não necessariamente trabalha, cara. Né? São modelos. É, E dá certo para alguns, dá certo para outros. Né? boa. A gente falou sobre aprovação, a gente não falou sobre recompensa ainda, né? Sempre vai ter recompensa. Boa. Sempre vai ter. Não tem como. Talvez a recompensa não seja aquilo que é esperado, mas o seu espírito foi tensionado ao aprendizado. Por exemplo, você já deve ter feito um negócio ou outro na busca de uma recompensa que não veio. Pior, veio prejuízo na curto prazo. Mas a longo prazo, depois da sua jornada, que você se sujeitou a novas jornadas de herói, você fala, rapaz, se eu não tivesse esse conhecimento que eu aprendi lá atrás a duras penas, a prejuízo, eu não seria bem sucedido hoje. Sempre tem recompensa. O que a gente não pode é se acovardar. Tem momentos que você vai estar triste e você vai se resguardar. Mas a gente não pode se acovardar, porque isso é da vida. A vida é resolução de problema o tempo todo. Né? Perfeito, boa. A gente entra no estrada de volta e retorno ao Elixir, acho que dá pra poder Por visualizar exemplo, os dois. olha só. Eu, em algum determinado momento, acho que foi numa terça-feira, às 8 horas da noite, estava assistindo TV, teve um comercial, e aí passou um cara, falou um negócio legal, ele disse que era filósofo. Pronto, ali eu comprei a ideia que eu queria ser filósofo. Não aconteceu isso, tá? Mas é assim que acontece. Num dia você cria uma ilusão. E aí, teve toda uma jornada. Aí o dia que eu me formei, eu defendi o meu TCC, eu levo o livro, né, o TCC, para o meu professor assinar. No momento que ele assinou, eu fechei, a minha jornada acabou ali. Acabou ali. Se eu saísse daquela faculdade, que foi o que aconteceu, que eu tive que ir embora, e voltasse para casa, acabou a jornada. Não tem mais. Eu volto para a vida comum. E agora formado, graduado, né? Licenciado na docência para ser um filósofo. Agora você pode dar aula. Eu acho que eu vou fazer uma pós. E começa tudo de novo. Então, percebam com vocês em que momento vocês estão da jornada. É importante. Não passem sem lucidez. Não passe. Se estão num momento de tristeza, viva verdadeiramente e com intensidade a tristeza. Você trará inimigos, não é pessoas, é da vida, das situações. Mas você também trará aliados. Em que momento você está? O Guilherme, por exemplo, é um aliado meu. Ele é um mentor também. A gente conversa, divide. Mas eu busquei. E não sei se você lembra que agora que reformou. A primeira vez que eu estive com você foi nesse espaço. Você estava sentado aqui, eu mais ou menos aqui, falando de um outro projeto. É isso. Né? E eu vim numa vida comum. Estava comum minha vida. Ele falou, mas você dá para... Eu estou indo agora aí. Eu vou para essa jornada. E nessa jornada, que eu podia falar, eu vou para casa, não estou afim. Eu falei, não, eu vou encarar. Eu não sei o que vai estar lá. Né? Eu fui de peito aberto. E quando eu chego, eu ganho uma nova jornada, com novos desafios, trabalhos que a gente fez, e um novo aliado. Então, essa é parte da vida. E aquele ciclo já fechou, de certa forma. Sim. E começa-se outros. Então, em que momento você está da sua jornada? A pergunta é essa. Boa. E também para contribuir, cara, às vezes a gente vai assim, encontrar uma jornada vertical ou horizontal. Em que sentido? E eu acho mais interessante a gente sempre ir pelo horizontal, né? Se a gente... Vamos lá, sei lá, carreira. E a gente focar só em carreira, só verticalizar carreira, cara, tu fica maluco, né? Porque tu quer tudo rápido, tu quer mudança, sei lá, tu toma uma decisão errada, tu muda de emprego, tu muda de empresa, tu compra um negócio pra comprar, tu investe no que tem que investir, e cara, tu se frustra. Se você de repente acelerar demais ali, né? Mas acho que a grande sacada também é você ter essas jornadas, né? Esses ciclos, mais em partes da vida, cara, que fica tem mais graça, né? Então, então a gente vai ter o ciclo de carreira. Maneiro. A gente começa, né? A gente passa, tem as recompensas e fecha. E começa de novo. O ciclo com o nosso corpo. Cara, às vezes a gente não tá num momento bom na carreira, mas o nosso corpo tá. Isso. E a gente tá treinando legal, e tá se exercitando, e tá bem, tá se alimentando bem, tá dormindo bem. É um outro ciclo, é um outro sucesso, né? Aí, como pai, como mãe, é um outro ciclo, outro sucesso. Então, acho que conseguir isso é bom, cara. Porque às vezes a gente, não tá no momento legal, sei lá, na venda.
O vendedor tem um vendedor, mesmo que o vendedor vai vender. Aí se a gente não separar também isso em bloco, essas jornadas em bloco, cara, tu é um bom vendedor e geralmente isso acontece muito. Aí você para de se exercitar, aí você começa a dormir mal, começa a comer errado, começa a beber mais, aí tu começa a achar que tu é uma boa mãe, um bom pai, né? Vai interferindo, tu fica mais um péssimo amigo, um péssimo colega, aí começa a interferir em tudo. Então, às vezes também a gente tem consciência, porra, aqui puta, o trabalho não tá legal, verdade, cara, vamos calibrar isso aqui, mas aqui você conseguir manter bem, separar, né? Não deixar o trabalho interferir, você ser mãe, você ser pai, você ser filho, né? Eu acho que também é bem foda, cara. Não só pensar em jornada como um todo, coloca tudo no mesmo pacote e verticaliza, sabe? Perfeito. Para acrescentar, existe uma perspectiva do biopsicossocial. Já ouviu falar? Biopsicossocial. E com um acréscimo, biopsicossocial e espiritual. A vida, né, a manifestação da vida no mundo, ela vem nessa tríade. Bio, psico e social. O biológico, que é o corpo. O psico, que é a mente. A qualidade de como está a minha mente no mundo. E o social. Então veio o corpo, minha singularidade e onde eu vivo. Se alguma coisa... Olha que interessante. É aqueles danados daqueles banquinhos de 3 pés. Se faltar um, cai. E é um equilíbrio muito sutil, né? Que se você sentar errado no banquinho, ele te derruba também, né? Então, ele acha o ponto de equilíbrio, mas é muito tenso ali. Aí o biológico. Se você não cuidar do seu biológico, que segura uma parte do peso, ele vai enfraquecer. Aí você tem que ter o psico e o social para tentar segurar. Eu não estou bem de saúde, eu não tenho energia vital, mas eu estou bem, eu estou feliz, eu tenho meu companheiro, minha companheira, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus recursos financeiros, está tudo bem, e vivo bem na sociedade. Mas você não está cuidando do corpo. Você está lá, sei lá, um exemplo, você está muito obeso, está com muito colesterol, você não está cuidando. Isso vai ter consequências. E a médio e longo prazo, a conta vai vir e vai falar assim, olha, agora vai começar a influenciar no psico. Então vai mexer com a sua autoestima, não sei, outros fatores. E aí isso pode influenciar no social. O que eu quero dizer é o seguinte, um dos 3, eles vão estar sempre oscilando. Quando começar a oscilar para o negativo, vai rapidamente e calibra, ajusta isso. Porque quando um começa a perder muita força, sobrecarrega os outros 2. Quer dizer, cuidar dos 3 em ponto de equilíbrio já é difícil tocar uma vida. Imagina quando um dos 3 começa a falhar muito, sobrecarrega. Por isso que tem pessoas que caem. Pô, ele não cuidou, um alcoólatra, ele bebeu muito. Ele judiou do corpo e o biológico a um ponto que não tem saúde. Automaticamente o psico dele, por resultado de todas as coisas ruins que ele fez, vai ser comprometido. E quando não, o social, a família não confia mais, a esposa vai embora. Então, o álcool, por exemplo, é um tipo de elemento que pode abalar profundamente as 3 instâncias. Então começou a abalar uma das 3, está percebendo, acendeu a luzinha vermelha, para tudo, calibre e volta. Porque você está numa jornada. Uhum. E se você estiver numa jornada do herói, os 3 tem que estar muito bom. Se estiver na vida comum, até passa, mas numa jornada não. Demais. Aí eu te pergunto, quem é que não está constantemente numa jornada? Então tem que cuidar do biopsicossocial. E aí o espiritual é um acréscimo, não vou entrar aqui, deixa para o último tema. Perfeito. Que é ética e espiritualidade. Não, legal, cara. E assim, às vezes para cuidar do biológico, ali, do fisiológico, às vezes é coisa simples, né, cara? Porque às vezes a gente, porra, se não, sei lá, tá com a autoestima baixa, porra, veste de qualquer jeito, vem trabalhar, foda-se. Fica nessa frequência, né? Mas tem recursos simples que, cara, tá com a autoestima baixa, põe uma roupa legal, as meninas se maquiam, os caras, de cabelo, né? Coloca uma roupa maneira, né? Já dá uma calibrada. Dá uma calibrada. Porra, tá tomando muito álcool, cara, sei lá, toma um chá 2 dias seguidos, só então quando teu corpo reage, você sente melhor, né? Pô, sente, cara que não tem conteúdo, se escuta um podcast que seja, algum audiobook, qualquer coisa, você não precisa ler. Eu particularmente, eu não curto ler, cara, eu odeio ler. Ler, chato demais. E não tem tempo, tem um monte de livro, mas não leio. Eu tenho o livro dos que eu escuto, né? Mas eu escuto muito mais. E, cara, o conhecimento vem, não sei se da mesma forma. Mas tá funcionando e tudo bem, sabe? Então, às vezes eu também vejo muito que a gente espera, não, para ficar mais eu tenho que ler um livro foda em tantos dias. Não, cara, tu pode escutar aquela merda em dentro de ano, foda-se. Não é quantidade, é qualidade, né?
Ai, pô, não, tem que fazer uma cirurgia plástica pra ficar bonito. Não, cara, pô, se maqueia ali, né, põe uma roupa maneira, tu vai ficar legal. Às vezes é recurso pequeno que a gente negligencia, mas, cara, faz diferença, né, cara, no dia a dia. Vai calibrando. Boa. Anota isso aí depois, dá uma pesquisada, o que é negligência, o que é imperito, o que é imprudência. Essas 3 palavras são poderosas no auxílio da calibragem do estilo de vida que você tem para tomadas de decisões mais assertivas no requisito resolução de problemas. Ou seja, você precisa ter atenção em você mesmo para saber o que está acontecendo. Porque viver é insuportável. Ah, mas como que você vai defender numa aula ou palestra ou bate-papo de motivação dizer que a vida é insuportável? Mas você quer que eu minta? Viver é insuportável. É uma tensão o tempo todo. Eu tenho que estar o tempo todo concentrado para ver se nada vai escapar. Porque se escapar, você vai ver. O que é legítimo se apresenta. Quer dizer, todo dia você tem que tomar banho. Todo dia você tem que me maquiar, deixar ficar cheirosa. Pô, dá um puta de um trabalho. Pô, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas também não é obrigado, abre mão. Mas você vai ver que vai ficar mais caro. Então é isso. Essa jornada da vida lida com algo que é insuportável, que é a própria existência. Por quê? Não tem garantias. E é uma grande sacada. É isso que nos impulsiona. É isso que faz a gente querer melhorar. Por isso você tem que desenvolver a mente, para lidar com isso. E tentar te trazer sempre para o presente, né? Porque ou a gente está muito no futuro com ansiedade ou está muito no passado com tristeza. Então viver o agora é complicado. É complicado. Nós somos seres de expectativa, né? O que será que vai acontecer amanhã? Porque eu sei da minha finitude. Eu sei, é bem abstrato, mas faz a sua tradução. O nosso desafio da finitude é complicado. E os deuses não têm esse problema. Não vai morrer, não adoece, não tem problema para resolver, ele é perfeito, ele é autossuficiente. O homem não, o homem é ao contrário de Deus. E essa é a grande sacada, porque é isso que te dá a pulsão de evolução, de emancipação, de se autoconhecer, perceber a própria singularidade. Se não, é Deus. Ponto. Simples assim. Tem Perfeito. mais? Não? Fechou? É isso aí, cara. Vocês têm pergunta, turma? São seres humanos. Estou falando do povo americano. Tá? Tem gente que gosta e gente que não gosta. A questão não é essa. Falando da cultura, tá? As mesmas pessoas que existem lá são as mesmas pessoas humanas que existem aqui. Você come lá, você come aqui, você dorme lá, você dorme aqui, você tem o recurso lá, tem o recurso aqui. O que muda é o modelo mental. É o modelo mental. Então, o modelo mental de países que vivem uma qualidade de vida melhor está relacionado a uma capacidade de interpretar a realidade diferente, mais calibrada. Então, essas coisas aqui, elas têm que ser faladas. Você tem que trazer à luz da consciência. Quanto mais a gente se emancipar nesse grupo, essa empresa vai ser melhor. Porque, vocês já repararam que tem pessoas... Uma pessoa, ela desvirtua todo o ambiente. Você fala, nossa, ele foi embora, ficou mais leve, a coisa flui melhor. Então, por isso que a gente tem a responsabilidade, cada um tem a responsabilidade de evoluir o processo. Porque, senão, é mais difícil. Exatamente. É mais difícil. E todo mundo evoluindo vai doer menos. É mais produtivo, é mais Com fluido. excelência. É. Exatamente. Simples assim, né? Simples assim. Gente, a gente pode ficar aqui discutindo e trazendo vários assuntos, mas hoje, o outro tema, eu falei de erotismo, né? Explicar toda uma cadência e tal. Hoje a coisa é mais prática. Hoje o assunto mais chão de fábrica é esse. É o seguinte, a vida demanda problema a ser resolvido o tempo todo. Beleza. Então o que eu posso fazer? Eu posso me preparar para lidar com problemas. Uma das ferramentas é a gestão de risco. Vamos pegar aquele exercício, coloca no papel e faz exercício. Traz para a cultura da empresa e faz o intercâmbio. E vamos para cima. A coisa é prática, é simples. Você só precisa melhorar a capacidade de identificar os problemas e as análises para trazer soluções. A coisa é bem prática. Não tem muito filosófico. Aqui é menos português e mais matemática. Mas saiam daqui pensando. O cliente entra com 2 problemas. O material e o da alma. Porque se ele não entrou, não tem problema. Entregou, faturou, próximo. Simples assim. Então, guarde um pouco dessas coisas que a gente trouxe e coloca na prática. Não deu conta, chama, vamos para o treinamento.
Chamou, vamos para educação. Chama quem sabe, explica, vem e vai para cima. Simples assim. Não tem muito o que falar, filosofar. Menos português, mais matemática. Tá? Fechou? Perfeito, obrigado, Samuel. Ai, meu irmão, muito bom. Sempre. Obrigado, viu?